Fala, galerinha! Então, igual a gente combinou, falta falar de heredograma, então, e a gente terminar essa parte de introdução ao estudo da genética, né? Lembrando aquilo que eu falei para vocês já na primeira aula, galera. Saber termos genéticos, saber primeira lei de Mendel, saber probabilidade de heredograma, não quer dizer que você saiba genética. Quer dizer que você pode descer para o play, entendeu a ideia? Agora que você vai começar realmente a aprender a genética, beleza? Bom, o negócio é o seguinte, galera. Eu particularmente gosto muito de trabalhar heredograma. Inclusive, é uma dica que eu tenho, isso depende de pessoa para pessoa. Uma das coisas que eu gosto na genética é isso, galera. Não existe uma maneira só de você responder algum negócio, né? Existe... dependendo do pensar da pessoa, do jeito dela pensar, ela pode encontrar alguns caminhos diferentes para alcançar o mesmo resultado. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque o meu caminho é sempre pensar em heredograma. Mesmo que o exercício não me traga heredograma, enquanto eu estou lendo o exercício, a tendência é que eu monte esse heredograma na minha cabeça. Aí eu vou montando esse heredograma na minha cabeça e, de repente, cara, como até as figuras vão se repetindo nos exercícios, de repente acaba o exercício assim, eu falo assim, já dá tanto. O cara fala assim, putz, cara, esse cara sabe pra caralho. Não sei nada, velho. Não é nada disso. É porque eu já vi aquela figura tantas vezes, aquele heredograma na minha cabeça, nos meus papéis, no meu pensar, tantas vezes, que às vezes eu consigo até antever a resposta antes mesmo de fazer o cálculo. Tá? Então, para mim, cara, heredograma é uma puta ferramenta. Eu gosto demais de trabalhar heredograma. Então, vamos aprender direitinho, desde o comecinho, o passo a passo de responder esse negócio, de resolver esses casos. Valeu? E aí é bom que eu também vou mostrando um pouquinho do jeito que eu penso. Beleza? Aí, se você gostar, você segue também. Beleza? Então, vamos chamar. Cadê o heredograma? Está aqui. Olha lá, heredograma. Fechou? Então, vamos tirar os isos. Os isos não precisa ficar aqui. E eu volto no final outra vez e deixo. Então, tá. Então, vamos lá, galera. Heredograma. O que é isso, cara? Que nome esquisito isso. Também chamado, às vezes, de árvore genealógica. Vamos ver. Então, vamos lá. Definição. Trata-se, olha que coisa linda, trata-se de uma representação gráfica que visa demonstrar o comportamento de uma característica no passar de gerações, né? De maneira que seja possível prever, antever o seu comportamento também na descendência. Traduzindo, galera, esse texto todo rebuscado aqui, traduzindo é isso, velho. Quer ver? Ó. Cadê? Olha lá. Isso é um heredograma, né? Isso é um heredograma, é uma representação gráfica. Veja bem, galera, é muito importante que você veja isso. Quando eu vejo um heredograma assim, na realidade, cara, eu não quero saber quem está cruzando com quem é filho de quem, não é isso. A ideia é perceber de que maneira a característica vem sendo transmitida de pais para filhos. Porque se eu ficar sabendo, se eu entender como é que ela vem sendo transmitida, depois eu consigo antever como é que vai ser o comportamento dessa característica depois na descendência. Essa é a razão de você estudar, enxergar, entender heredograma, né? Você já sabendo como é que ela vem se comportando, você sabe como é que ela vai se portar depois. Fechou? Facinho, né? Agora é o seguinte, galera, a gente está falando de uma representação gráfica, não é isso? Então tá. Então são símbolos. Primeira coisa, eu poderia usar o símbolo que eu quisesse, desde que eu coloque uma legenda depois. Agora, existe um combinado, né, dentro da comunidade científica que alguns símbolos sejam meio que universais. Falou? Em qualquer trabalho que você pegar, em qualquer prova que você for ver, basicamente eles vão usar os mesmos símbolos. Se não for usar os mesmos símbolos, eles vão ter que colocar uma legenda, beleza? Obrigatório não é, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, do sexo masculino, representa um quadradinho. Feminino, uma bolinha. Quando o sexo não é definido,
Quando o sexo é indefinido, não é o cara que não sabe o sexo dele, é eu que não sei o sexo do cara para colocar no heredograma. Por exemplo, eu falo assim, um casal teve uma criança. Putz, cara, criança pode ser de sexo masculino ou sexo feminino, não sei. Então, eu coloco esse losanguinho aqui, falou esse balãozinho. Quando o símbolo está rachurado, ó, quando você está vendo assim, ou pretinho, o símbolo, o indivíduo, ele é afetado pela característica. Né? Esse afetado não quer dizer que é ruim, viu, galera? Às vezes, é o olho azul. Queria eu ser afetado pelo olho azul. Falou? Afetado quer dizer que ele é portador da característica. Fechou? Uma outra possibilidade também é que existe isso, por exemplo, assim, ó, colocar 2 numa bolinha e 3 num quadradinho, por exemplo. Né? Isso quer dizer que, por exemplo, um casal teve 2 filhas e 3 filhos. Entendeu? O que quer dizer isso aqui? Infelizmente, esse indivíduo aqui morreu. Tá bom? Esse símbolo aqui, galera, eu nunca vi ele numa prova. Tá bom? Mas quando mais para frente nós vamos falar de genes que são presentes em cromossomos sexuais, uma das possibilidades de você representar, por exemplo, um indivíduo, né, que tem uma característica determinada para um gene presente no cromossomo X, a gente representa assim, mas eu nunca vi, galera. Relaxa. O que quer dizer isso aqui? Né? Isso aqui quer dizer que aquele casal teve, então, um aborto ou foi natimorto, né? Não chegou nem à sua própria existência. O que quer dizer essa flechinha perto do quadradinho? É que é esse cara que eu estou analisando. Né? Alguma pergunta está sendo feita sobre um determinado cara. A flechinha vai te apontar qual que é o cara que eu estou querendo saber. Ok? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que houve, então, um cruzamento, né? Papai cruzou com mamãe, e teve, na ordem, isso aqui, essa representação tende a ser na ordem, um menino, uma menina, uma menina, um menino. Só que não esquece, cara, que às vezes isso aqui não é gente, às vezes é ervilha. Estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes é vaca, tá bom? Às vezes é roseira, tá? A representação é a mesma, falou? Quando você vê 2 indivíduos assim, ó, tá? Inclusive podendo ser, nesse caso, do mesmo sexo ou de sexos diferentes, 2 indivíduos vieram de uma mesma gestação. Você já sabe, é gêmeos. Só que, como você está vendo aqui, não existe uma barrinha unindo os 2. Como não existe uma barrinha unindo os 2, galera, esses caras aqui são gêmeos dizigóticos, ou não idênticos, ou fraternais, é tudo a mesma coisa. Tá? Então, por isso, como vieram de fecundações diferentes, apesar de serem gêmeos, eu tenho, podendo ser um do sexo masculino e outro feminino. Mas poderia ser 2 masculinos, poderia ser 2 femininos, pode tudo aqui. É diferente daqui de baixo, ó, presta atenção, tá? Que esses 2 indivíduos vieram de uma única gestação. Né? Só que, como você está vendo essa barrinha aqui, quer dizer que ambos vieram de uma mesma fecundação. É um outro tipo de gemelaridade. Isso aqui são gêmeos idênticos. São gêmeos monozigóticos, vindos de apenas um zigoto. Fechou? E como vieram de um único zigoto, a informação é um só para os 2. Então, se um for fêmea, o outro também tem que ser. Se um for macho, o outro também tem que ser. Falou? Beleza. E aqui embaixo, galera, eu estou vendo aqui ó, um cruzamento. Tá? Ah, quer dizer que cruzou 2 vezes? Não. Não. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que eles são aparentados, cara. Que aqui, ó, o macho cruzou com essa fêmea e ambos são parentes. De novo, galera, vamos pensar, tá? Mas que coisa feia, isso, pecaminosa. Para, cara, às vezes eu estou falando de ervilha, mano. Né? O papai ervilha cruzou com a filha ervilha. E aí, vai para o inferno por causa disso? Não, né, galera? Então, presta atenção, falou? Não esquece que genética é para todos os seres vivos. Às vezes eu estou falando de, sei lá. Então, como se resolve um heredograma? Vamos ver. Para se resolver um heredograma, devemos seguir 4 passos. Só 4, cara. Só 4 passinhos. Falou? E assim mesmo, os 2 primeiros passos, vocês vão ver, normalmente o exercício já faz para você. Então, você, na realidade, vai ter que fazer só 2 passinhos para resolver um heredograma. Então, tá bom. Então, você está vendo lá as 4 dicas. Os 4 passos. Primeiro passo, identificar os níveis. É quando você precisa identificar as gerações.
Depois, identificar os indivíduos dentro de cada geração e fazer a identificação dos indivíduos. Depois, essa que é o passo importante. É aqui que você vai errar ou você vai acertar esse heredograma. Identificar se a característica é dominante ou se ela é recessiva. E, para isso, você vai procurar no heredograma uma situação onde eu tenha pais iguais com um filho diferente. Toda vez que eu tiver uma situação, e só pode ser assim, viu, galera? Pais iguais com filho diferente. Toda vez que eu tiver uma situação de pais iguais e filho diferente, a característica do filho ela é recessiva. Por quê? Porque o gene que determinou isso nele já estava no pais e nos pais e não se expressou. Se ele não se expressou, esse gene não se expressou nos pais, é porque ele era recessivo. Né? E depois, galera, você vai usar uma ferramenta óbvia chamada lógica. E acreditem, galera, aqui que o pessoal tem mais dificuldade. Tá? Colocar lógica nesse raciocínio. Ah, Luizinho, vamos fazer isso na prática para ver como é que é. Então, tá bom. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, um heredograma. Reparem que o heredograma que eu coloquei, ele já tem os níveis, ó, o primeiro passo, identificar os níveis. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Sempre representando em algarismos romanos. Tá bem? Depois, identificar os indivíduos. Reparem, ó, indivíduo 1 e o indivíduo 2 da primeira geração. Reparem, galera, que eu não continuei 4, 5, 2, 3, não. Eu comecei de novo. 1, 2, 3, 4. Né? Então, esse casal teve teve 3 filhos, essa mocinha fez cruzou com esse cara aqui. Beleza? Então, ó, reparem, moçada, aqui a identificação dos indivíduos é algarismos arábicos crescentes da esquerda para a direita. Fechou? Tranquilo? E, no fim, a identificação desse outro cara aqui, o único representante da geração 3. Beleza? Então tá. Vamos resolver? Vamos. Então vamos resolver esse negócio aqui. Primeiro passo, já foi feito. Segundo passo, já foi feito. Vamos então para o terceiro passo. Identificar se a característica é dominante ou se ela é recessiva. Eu vou ter que procurar no heredograma uma situação de pais iguais e filho diferente. Por exemplo, vamos olhar aqui embaixo. Eu tenho uma situação de pais iguais aqui? Não, não tenho. A mãe tem a característica, o pai não tem. Então, essa parte do heredograma não me serve. Eu não consigo tirar informação nenhuma daqui. Agora eu olho aqui em cima, esse outro casal. Os pais são iguais? São. A filha é diferente? É. Então, peraí, pais iguais, filha diferente, a característica da filha ela é recessiva. Então, para ela ter essa característica, ela tem que ser homozigoto recessivo, senão ela não conseguiria se expressar. Essa característica não conseguiria se expressar. É porque ela recebeu 2 genes recessivos que essa característica consegue se manifestar. Aí o outro vai falar assim, ah, Luizinho, eu sabia que é recessivo porque ela é pretinha. Toda vez que tiver a pintadinha, ela vai ser recessiva. Não, senhor. Não, senhor. Poderia não ser assim, tá bom? Nem sempre que você vai ver um indivíduo preenchido, né, ou escuro que você está vendo, nem sempre que isso acontecer, esse cara vai ser necessariamente recessivo. A única maneira que você vai ter para saber se é ou se não é se obedece isso daqui. Ó. Pais iguais, filho diferente, a característica do filho tem que ser recessiva. Bom, a partir daí, então eu consegui identificar que o cara é recessivo. Né? A mocinha, aliás, ela é recessiva, azinhazinha. Bicho, daqui para frente, então eu já fiz o primeiro passo, o segundo passo, e agora eu consegui identificar essa característica recessiva dominante, o terceiro passo. O que eu faço agora? Quarto passo, que é a lógica. Aí você tem que começar a pensar. Presta atenção, galera. Então, por exemplo, se quem tem a característica, olha só como é que o tiozinho se pensa, tá bom? Se quem tem a característica é azinhazinho, peraí, galera, deixa eu colocar isso aqui no heredograma maior, para ficar mais fácil. Olha lá. Se esse indivíduo aqui, essa mocinha aqui, esse sexo feminino, ela é homozigota recessiva e por isso ela tem a característica, você concorda comigo que todos os outros que não têm a característica, eles não têm a característica porque eles têm pelo menos um azão cada um. Porque se algum deles fosse azinhazinho também, eles também deveriam ser preenchidos. Então, se eu sei que todos eles têm pelo menos um azão, eu coloco um azão em cada um.
Olha lá. Continuo que não resolveu ainda. Então tá bom. Aí eu começo a usar a lógica. Se a mocinha aqui é azinho, azinho, é porque um azinho veio do pai e o outro azinho veio da mãe. Beleza? Agora veja bem, galera. Esse cara aqui e esse cara aqui são azinho, azinho. Azão, azinho, aliás. Azão, azinho, azão, azinho. Se eu cruzo os dois, é possível dar azão, azão? É. Se eu cruzo os dois, é possível dar azão, azinho? É. Ué, então como é que eu vou responder esses caras? Não vou. Não dá para saber. Quando não dá para saber, eu deixo assim, ação, traço. Ação, qualquer coisa. Fechou? Vamos dar uma olhadinha agora do lado de cá. A mãe é azinho, azinho. O pai eu sei que é azão qualquer coisa porque ele não tem a característica. Tá. A filha desse casal. A filha desse casal necessariamente recebeu um azão do pai. Esse azão só pode ter vindo do pai. E, portanto, da mãe, qual que é a única informação que ela tem para essa característica? O azinho. Então, necessariamente, essa moça ela é azão, azinho. Agora, e esse cara aqui? Ele pode ser azão, azão? Pode. Se eu cruzar azão, azão com azinho, azinho, vai dar azão, azinho. Vai. Se o cara for azão, azinho, cruzar com azinho, azinho, pode dar azão, azinho? Também pode. Então, galera, veja bem, como eu não sei se esse cara é azão, azão ou azão, azinho, eu deixo ali no traço. Fechou? Tranquilo? É assim que você faz, então, cada um dos passos. Beleza? Muito bem, galera. Você que entendeu, parabéns para você. Falou, galera? Então, vamos lá. O que o Tio Zizo fez agora? O Tio Zizo fez um exemplo aqui, moçada. Então, vamos lá. Ó. Considere o heredograma abaixo, no qual os indivíduos em negro são portadores de uma determinada característica. Então, aqui, esses caras têm a característica que eu estou estudando. Falou? Lembrando que nem sempre que é pretinho vai ser azinho, azinho, tá? Nem sempre. Então, tá bom. Mas vamos lá. O que eu quero saber? Identifique a afirmativa incorreta. Ele vai fazer um monte de afirmativa aqui. E eu vou dar um tempinho para você resolver, tá bom? Então, vamos lá. Primeira afirmativa. Trata-se de uma característica autossômica recessiva. Galera, autossômica é quando é não sexual, falou? Toda característica que não está ligada a cromossomo sexual é autossômica. Tá. B. O genótipo do indivíduo, genótipo, quer dizer, informação genética do indivíduo 3 é certamente azão, azinho? C. Os indivíduos 4 e 7 apresentam os mesmos genótipos e fenótipos? D. Os indivíduos 1 e 2, aqui em cima, e o 6, aqui embaixo, têm o mesmo genótipo? Galera, eu vou dar um tempinho para você resolver. Pare, dê um pause no vídeo, tente resolver e responda. Parou? Conseguiu resolver? A resposta, então, agora qual que é? Tchan, 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 tchan. Vamos resolver? Vamos. Pais iguais, filho diferente, pais iguais, filho diferente. Ah, Luizinho, mas agora tem 2. Não importa, galera. Qualquer um que você começar, funciona. Pais iguais, filho diferente, característica do filho é recessiva. Então, o 7 eu já sei que é azinho, azinho. E se ele tem a característica é azinho, azinho, o 4, que também tem a mesma característica, também tem que ser azinho, azinho. Consequentemente, o 1, o 2, o 3, o 5 e o 6 não são azinho, azinho. Eles vão ter que ser azão qualquer coisa. Aí você olha aqui. Se o cara 7 é azinho, azinho e o pai é azão qualquer coisa, o pai só pode ser azão, azinho. A mãe também só pode ser azão, azinho. Esses dois também necessariamente vão ter que ser o quê? Azão, azinho. E esse cara vai ser azão qualquer coisa, não dá para saber.
Então, eu tenho assim, azão, azim, azão, azim, azão qualquer coisa, azim, azim, azão, azim, azão, azim e azim, azim. Essa, então, é a nossa resolução. Baseado nisso, qual que é a nossa resposta? A resposta é a letra B, né, galera? Que fala que o genótipo do indivíduo 3 é certamente azão, azim. Eu acabei de falar para vocês que não, né? Porque se o pai é azão, azim e a mãe é azão, azim, ele pode ser azão, azão, e ele pode ser, só pode ser azão, azão, ou pode ser azão, azim. Eu com certeza sei que azim, azim não é. Só isso que dá para saber. Falou? Bom, galera, todos os heredogramas que você for fazer agora, não importa se o heredograma ele é pequeno, se o heredograma é grande, se tem muita bolinha, muito quadradinho, se tem muito cruzamento, se não tem, não importa. Não importa o tamanho do heredograma. A forma de resolver o heredograma é sempre a mesma coisa. Identifica os níveis, identifica os indivíduos, e aí você vai fazer aquele raciocínio. Você vai procurar pais iguais, filho diferente. Pais iguais, filho diferente, característica do filho recessiva. E a partir daí, é só usar a lógica. E você resolve qualquer heredograma. Cara, eu estou falando, eu já fiz genética veterinária, eu dou aula de genética veterinária. Vocês têm noção do tamanho de uma genealogia dessa, né? Quando eu estou falando em plantel de, sei lá, não sei quantas mil vacas. Cara, não importa, velho. Não importa. Imagina o tamanho de um heredograma desse. Não importa. O jeito de resolver é sempre o mesmo. Se é pequenininho, se é grandão, o jeito de resolver vai ser sempre a mesma coisa. Então, eu tenho certeza que agora, com a lista de exercícios que você tem, com isso que a gente já falou aqui, você vai conseguir resolver tranquilamente esses exercícios. E não esqueça, galera, que a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Falou? Moçada, valeu, muito obrigado. Só vocês agora acompanharem em cima dos exercícios. E aí, uma coisa que eu estava esquecendo. Genética, você só aprende fazendo exercício. Não existe outra maneira. Fechou? Só fazendo exercício. Beleza? Um beijo para vocês. Até, galera. Fique com Deus. E se cuidem.